Foi enterrada hoje mais uma vítima do descaso com a segurança em parques de diversão. No Rio de Janeiro, uma jovem de 17 anos morreu atingida por um carrinho que despencou de um brinquedo giratório lá no alto. O parque já tinha uma história de acidentes antiga, por isso os donos serão indiciados por homicídio doloso, que é aquele que indica que houve intenção de matar. Brinquedos com fita isolante, rachaduras e ferrugem, produtos inflamáveis ao lado da fiação elétrica. A perícia colheu indícios e a polícia mudou de culposo para doloso a acusação de homicídio contra os responsáveis pelo Parque Glória Center. Homicídio doloso é quando o autor assume o risco de matar. A conclusão é da delegada que investiga o caso. Ela disse que o parque, atualmente instalado na Zona Oeste, teve outros acidentes nos últimos 5 anos. Um deles causou a morte de um jovem de 14 anos, na Abolição, subúrbio do Rio. Em detrimento até da declaração da dona do parque, no sentido de que já nunca houve acidente, e nós já levantamos que em 2006, na área da 24DP, houve a morte de outro adolescente. Este homem, que prefere não se identificar, diz que um amigo dele foi vítima deste brinquedo, chamado Surf, quando o parque estava montado em Pati do Alferes, no sul do estado, em julho. Diogo Melo, de 23 anos, trabalhava há 2 no Glória Center. Uma testemunha disse à família que uma peça atingiu a cabeça do rapaz e o matou. Ele falava que a estrutura do parque não era boa. Inclusive, eles não tinham pessoas qualificadas para montar os brinquedos. Eram os próprios ajudantes lá que trabalhavam, que montavam, desmontavam os brinquedos e faziam a manutenção. Sendo que o dono do parque deu a versão na delegacia de que o garoto entrou na frente do brinquedo inesperadamente e o brinquedo atingiu a cabeça dele. Alessandra Aguilar, de 17 anos, morreu no fim de semana ao ser atingida por um carrinho deste brinquedo, chamado Tufão. O carrinho se soltou da estrutura e foi lançado a 10 metros de distância. Alessandra já tinha andado no brinquedo, estava na fila de ingressos. 8 pessoas ficaram feridas. 3 das vítimas estão internadas. Bastou uma inspeção do CREA para concluir que o engenheiro responsável pelo parque não deveria permitir a operação de vários brinquedos. Ele deve responder o processo por crime de falsidade ideológica. A suspeita de que o engenheiro tenha liberado o uso dos brinquedos sem vistoria. A liberação foi feita em 28 de julho, com validade para os fins de semana de agosto. Durante a vistoria, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura confirmou que este parque não deveria estar funcionando. Existem outros brinquedos que também apresentam problemas, como, por exemplo, este carrinho que não tem estabilidade, ele está preso apenas por 2 parafusos enferrujados, o que indica falta de manutenção. Verifiquei aqui no parque, outros brinquedos estão todos eles em condições eminentes de acidente. Na verdade, esse parque ele não poderia ser autorizado a funcionar. O parque não tinha autorização da prefeitura para funcionar. Contava apenas com o laudo da liberação dos bombeiros para a realização de festas e não para o funcionamento como centro de diversões. Técnicos da Defesa Civil também vistoriaram o local. Além do engenheiro e da dona do parque, o funcionário que operava o brinquedo também deverá ser processado, porque permitiu que a lotação fosse ultrapassada. Cabem apenas 4 pessoas de cada vez, mas, de acordo com o primo de uma das vítimas, havia 5 no momento do acidente. 5 pessoas no carrinho, entendeu? E voou e caiu em cima de pessoas e machucou, matou a menina, né? Cerca de 200 pessoas acompanharam o enterro de Alessandra no cemitério de Inhaúma. Parentes e amigos ainda não acreditavam na morte brutal. Infelizmente, a minha filha só ajudou a engrossar essa estatística aí miserável. Esse pardieiro ambulante aí ocupava uma área equivalente a 2 quarteirões quase na zona oeste do Rio de Janeiro. A pergunta é a seguinte: se não tinha autorização, como é que estava funcionando a luz do dia e também à noite? É a terceira morte envolvendo o mesmo parque itinerante. Um absurdo.